Pessoal, esse vídeo, na verdade, ele ia ser parte do outro vídeo. Mas, como eu tive que contar o que aconteceu lá, e o que aconteceu no caminho, o que aconteceu em tudo, ficou muito grande. E aí eu não quis deixar junto pra não ficar um vídeo tão longo e as pessoas não querem me assistir. Então, eu tô colocando essa continuação aqui, tá? Então, vamos lá para o relato, gente. Pessoal, eu fiz a aplicação na segunda-feira, hoje já é sexta. Vou tentar fazer um resumo do que aconteceu lá no dia, tá? Porque eu não lembro se depois, eu acredito que depois eu não gravei nada, não falei nada, sabe? Do que aconteceu. Então, assim, eu lembro que eu ainda filmei pra vocês que eu fui lá em cima, imprimi o pedido médico, né? Pra eu fazer a aplicação sobre sedação. Porque eu tava sofrendo muito durante as aplicações, gente. E aí eu conversei com o meu médico, ele liberou. Na hora que o médico, ele sempre vem antes de fazer a aplicação, ele vem e conversa com a gente. E ele falou assim, eu já acompanhei uma aplicação sua com outro médico e tal. Acho que ele tava aprendendo, não sei. E aí, aí eu perguntei pra ele assim, olha, o meu vai ser sedado dessa vez. Mesmo sendo sedada, eu tomo anestesia local, né? Porque como fica bem dolorido depois, aí eu perguntei. Ele, por que você vai fazer sedada? Ele começou a fazer questionamentos, né? Por que eu vou fazer sedada se eu sempre fiz normal e que deu tudo certo? Eu expliquei pra ele que eu tava sofrendo, que já dói muito fazer o procedimento, os médicos andam errando muito, né? Aí tem que tirar, começar de novo. E às vezes começa de novo, acerta um ponto errado, dá muito choque nas minhas pernas. E por isso que eu conversei com o meu médico, ele liberou. Só que ele não tava aceitando isso, sabe, gente? Eu percebi. Ele começou a colocar um monte de empecilho, falando que como era sedação, que era muito perigoso, que minha vida corria um risco, sabe? Começou a tentar me assustar com aquela anestesia. Aí a enfermeira veio e explicou também, só que a Erika ficou muito alterada com esse negócio dele, porque a gente começou a perceber que ele tava dando empecilho, a Erika já queria brigar e tal. Eu, calma, Erika, não é culpa da enfermeira, o problema é o médico, né? E a enfermeira tava explicando os procedimentos, ela tava explicando que se eu fosse fazer sobre sedação, depois eu ia ficar lá a manhã inteira sobre observação, pra ver se eu não tenho nenhuma reação nem nada. Só que ela tava explicando, e ele, o jeito que ele tava explicando, não parecia que ele tava explicando, parecia que ele tava impondo medo na gente pra eu não fazer sedada, porque ele não queria que eu fizesse sedada. E eu até comecei a desconfiar, né? A gente começou a conversar, será que ele já passou por sei lá, algum procedimento, né, de sedação com algum paciente e deu errado e ele pegou trauma? Porque, gente, ele tava desesperado de uma maneira que ele não queria que eu fizesse de jeito nenhum, sabe? Aí, beleza. Aí a enfermeira me explicou isso, também me explicou que o anestesia viria, conversaria comigo, só que aí teve esse problema lá da guia. Eu fui... aí eles vieram me falar, né, que aí teve esse problema, falando que eu precisava do pedido médico. Eu falei, como assim eu preciso do pedido médico? Eu enviei pra vocês, né? A moça que eu envio não me falou nada em nenhum momento que eu tinha que enviar. Aí eu falei assim, vocês têm que ir atrás dela. Aí ela falou assim, mas não tem ninguém com esse nome. Aí eu peguei e fiz o quê? Eu falei, não, eu vou lá em cima, eu vou ligar pra ela. Aí eu fui lá em cima, liguei pra essa moça, né, que sempre entra em contato comigo pra fazer os agendamentos. Só que chamava, ninguém atendia. Eu falei, Erika, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Vai lá na recepção, com a mesma moça que vocês fizeram a ficha e pede pra ela imprimir. A Erika foi lá, ainda pediu pra moça imprimir 2 vias. Quando nós chegamos lá embaixo, já tinham conseguido. Eles falaram que entraram em contato com essa moça aí e já tinha achado essa moça que fazia o meu agendamento e já tinha conseguido. Aí, beleza, aí o anestesista veio, eu vi que ele tava olhando, né? Teve uma hora aí que eu mostrei pra vocês aí, que ele estava olhando o meu pedido médico, mas ele não veio conversar comigo. E, gente, eu vou te falar, esse anestesista, ele tava muito esquisito, assim, sabe uma pessoa que não te transmite confiança? Eu não sei, minha mãe falou, será que é por isso? Porque minha mãe também olhou pra ele e falou assim, meu, esse anestesista... E eu não sei, gente, eu tenho um negócio, porque todos os filmes que eu já assisti de anestesista sempre tem um problema. Ou ele é drogado, ou ele tem algum vício, sabe? Vício em drogas, vício ou em bebida alcoólica, vai fazer os procedimentos e bebe, sabe? Então eu fico meio assim, mas eu sei que é coisa de filme, eu não sei se na realidade é assim, né? Mas todo filme que eu assisto, gente, sempre os anestesistas têm algum problema de vício e faz alguma coisa errada durante os procedimentos, sabe? E ele tava muito esquisito, gente, e ele não é brasileiro. Eu esqueci o nome agora, que lá onde a gente fez o procedimento, aquele pedaço ali de São Paulo, é cheio daquele povo que veio de lá. Aí eu esqueci. Ai, gente, eu esqueci o nome. Se eu lembrar, depois eu coloco aqui. E aí, beleza. O médico não aceitando. Aí a enfermeira falou, vamos fazer os procedimentos e tal. Nesse dia ela não feriu minha pressão, que eles sempre ferem.
Aí me levaram lá pra sala e durante esse período que eu tava esperando, me deu uma crise de dor de barriga. Aí eu fui pro banheiro, falei pra minha mãe, tem que ir pro banheiro. Porque, gente, como eu tô tomando Inozec e ficar sem comer de jejum não dá certo. Começa a dar um negócio, eu não sei, gente, o meu estômago ataca e começa a me dar dor de barriga. Então eu não posso fazer jejum, sabe? E eu já tinha percebido isso em 2 consagrações que eu fui pra igreja. A primeira eu achei que, sei lá, talvez foi um dia que deu ruim, né? E depois na outra deu de novo. Aí eu me liguei que tinha a ver com o jejum. Porque, tipo assim, quando eu ficava sem comer, dava essas crises. E aí eu já tava esperando que ela daria essa crise. Aí deu essa crise, eu fui no banheiro. Depois eu comecei, gente, a sentir muita dor, né? Porque eu tava em jejum e tinha tomado Inozec. Eu nem tomei lá no dia, eu tomei só depois que eu comi, gente, pra vocês terem noção da situação. E aí eu fui pra sala lá. Tanto que a Erika não conseguiu posicionar a câmera lá como ela sempre faz escondido, porque quando eu cheguei lá já tava todo mundo lá, sabe? Porque tava uma situação, uns climas, sabe, meio esquisito. E aí me posicionaram e tal, o anestesista veio, eu já expliquei pra ele que eu só consigo achar minha veia aqui nesse cantinho, bem aqui, gente, e que eu tinha dificuldade. Só que, sabe, assim, eu ainda falei pra ele assim, ó, você só fura se você tiver certeza, porque eu tenho um problema pra achar veia. E ele, sabe, já ia assim, já ia coisando. Aí primeiro a enfermeira começou, né, tentar localizar e ela não furou nenhuma vez. Ela, eu acho que tem aqui, mas não é uma certeza. Aí ela trocou de lugar. Ele não, eu tô achando que aqui tem. E já vinha e furava, sabe? E depois ele ficava com a agulha lá dentro meia hora mexendo. Tanto que o meu pulso, ó, eu vou mostrar no dia seguinte, hoje tá mais ou menos um pouco melhor, né? Ele acabou com o meu pulso. E ontem eu não tava aguentando relar. E é engraçado, quando a gente machuca uma coisa, toda hora alguém rela. Minha mãe, tudo que ela tocava em mim, ela relava no pulso. Ele zoou muito o meu pulso. Muito, muito mesmo, olha. Ele ficava brincando com a agulha lá dentro, sabe? Ó, pode ver. Ó. Vários... você pode ver, ó, que não tá roxo só em um lugar. Tipo, ele pegou vários pontos, ó. Ele cutucou feio aqui, olha. Tá muito roxo. Ele acabou com o meu pulso, gente. Quando eu vi que ele ia fazer no pulso, eu já entrei em pânico. Porque no pulso, gente, na palma da mão, se vocês acham que dói, não dói, gente. Assim, o lugar que eu fiz até hoje que doeu mais foi o pulso. E quando eu vi que ele ia no pulso, sabe, ele tava saindo furando tudo quanto é lugar. E o médico, gente, tava lá dentro da sala nesse meio tempo tentando me convencer. Você vai ficar sendo furada, vai ficar te judiando. Era mais fácil a gente já fazer o procedimento. Ele tava tentando, que ele não queria que eu tomasse anestesia. E aí, quando eu vi que realmente não tava achando, aí ele pegou e falou assim, olha, vamos combinar uma coisa, vamos fazer normal, eu prometo que eu dou bastante anestesia, eu não coloco só anestesia em cima, eu tento fazer bem profundo, pra você não sentir tanta dor, né? Aí depois que o último local que ele zoou muito meu pulso, aí eu falei assim, não, vamos, porque eu vi que não ia ter jeito. Aí a enfermeira tava ainda no outro braço, ela falou assim, eu encontrei aqui, pode tentar? Aí ele falou, não, porque eu já tinha topado, né? Ele falou, não, agora a gente vai fazer normal. E assim, gente, tá difícil, gente, quando não é moto, é avião. E assim, gente, ele realmente colocou bastante anestesia. Essa enfermeira, assim, mesmo tendo problema lá com a Erika, ela me tratou super bem. Porque assim, a gente tava com medo do quê? Eu falei assim, eu vou estar sedada, eles vão judiar de mim, porque eu não vou estar vendo nada. Só que como eu fiquei acordada, né, eu ia ver se eles judiassem. Mas a enfermeira foi um amor, foi a primeira vez que nunca, nenhuma enfermeira ficou ali comigo, ela ficou comigo, pegava na minha mão. Porque, gente, não tem como, na hora que vem a dor, você faz uma cara assim, caras e bocas, que não tem como. E aí ela falava pro doutor assim, ó, tá doendo. Aí ele falava assim, eu vou colocar mais anestesia, porque ele fala que coloca anestesia na pele e depois coloca mais profundo. E tem médico que não faz isso, então por isso que talvez eu tava sentindo tanta dor. E assim, doeu, gente. Mas assim, foi bem menos do que das outras vezes. Então, basicamente, na hora foi isso, gente. Deu tudo errado, né? Tivemos esses problemas. Eu não sei se eu contei tão em detalhes assim, porque eu tô tentando resumir, porque é muita coisa pra falar. Então, assim, tivemos esse problema, não deu certo fazer em sedação. Eu acho que eu não vou tentar. Eu já sabia, gente. Eu falei pra minha mãe, nós vamos tentar fazer com sedação. Porque como eu tenho um problema de achar minhas veias, e tem várias coisas que contribuem pra ficar mais difícil. E esse local eu já sabia que ia ser difícil. Por quê? Jejum, né? Jejum é uma forma de o seu corpo estar desidratado. E aí a veia some. Frio, lá embaixo é muito frio, porque tem que estar ligado ao ar-condicionado por causa lá das máquinas, né, dos aparelhos. E o terceiro, que a minha deficiência já causa essa dificuldade. Então, assim, era 3 empecilhos. Então, eu já sabia que poderia ser que eu não conseguisse. Eu já fui com isso na minha cabeça. Falei, eu vou tentar. Se não der certo, a gente vai pro normal, né? Que seria
A sedação era o plano A, mas na verdade ela era o plano B, porque se não desse certo, voltaria pro plano A, que era o normal de sempre, tá? Essa semana, eu falei pra vocês lá no começo que eu comecei a tomar um medicamento que o médico passou pra ver se concentra essa aplicação que eu faço entre o meu cérebro e aonde que tem que, só onde tem que ir o medicamento pra ver se corta essas dores de barriga aguda que eu tô tendo. Gente, eu sinceramente, eu parei de tomar Inosec com muito medo de o remédio não fazer efeito. Sabe por quê? Porque assim, eu tomei muitos remédios, eu passei em vários médicos, tomei remédios caros, gente, e nada resolvia. A única coisa que resolveu foi o Mosec, mas não foi assim de primeira. Ele levou um tempo pra fazer efeito, porque como tava um negócio tão intenso, e eu tomava Inosec era como fosse água, sabe? Mas aí eu fui lendo lá a quantidade que eu podia tomar e tal, e depois que ele regulou, eu só tomava um por dia. Todo dia eu tinha que tomar um, pra não dar crise, sabe? E quando dava alguma crise, por alguma coisa que saísse do controle, eu tinha que tomar 2, né? E aí, 3 dias antes de eu fazer a aplicação, começou a dar crise, gente. Eu não sei por quê, porque quando tá no finalzinho, não dá crise, não dá nada, sabe? Assim, geralmente eu tomo Inosec dia sim, dia sim, dia não, porque a coisa tá controlada. E eu não sei, desandou tudo, gente. Mas enfim, essa semana inteira eu não tomei Inosec, eu só tomei na segunda-feira, que foi quando eu saí da aplicação, eu tomei. Ah, gente, contar um babado que aconteceu. Aí a gente tava vindo embora, eu tomei o Inosec lá, que eu comi, já tomei o Inosec, pra eu chegar até em casa, porque eu sabia que poderia acontecer no caminho. E, gente, não teve jeito. Chegou aqui, era quase perto de casa, a gente começou, falei, mãe, eu não... tipo assim, não é que eu não vou conseguir segurar, eu faço a força pra segurar as fezes, mas, gente, o meu corpo não, eu não tenho um controle mais sobre ele. Ela é uma dor de barriga tão aguda que ela sai sozinha, eu não tenho um controle. E aí, a gente já tava perto de um shopping, eu falei, vamos parar lá no shopping? Minha mãe falou, a gente vai ter que pagar estacionamento. Eu falei, não tem problema, eu passo no meu cartão e vamos. Gente, foi o tempo só de chegar lá, já tava saindo sozinho, eu fazendo força o negócio. A gente entrou no shopping, eu nem filmei nessa hora, gente, que a gente, pelo menos na hora que tava saindo, né? Porque a gente foi tão assim, a Erika, foi o momento que a Erika, o sonho da Erika tava realizado, mas coitada, acho que ela tava tão desesperada, porque ela ama me empurrar rápido, sabe, gente? Mas eu não deixo que eu tenho medo de cair, mas naquela hora, o negócio era, o medo de, tipo, eu fazer na roupa era tão grande que a Erika me empurrou com tanta... Não, só que eu tava mais preocupada com a minha mãe, porque eu pensei, eu vou chegar no banheiro e minha mãe não vai ter chegado ainda. Porque minha mãe veio correndo e eu e a Erika foi em disparado. Porque a Erika já anda rápido, gente, porque ela tem as pernas compridas. E a Erika me empurrando a milhão na cadeira de roda e minha mãe correndo, porque tinha que dar tempo ainda de eu entrar dentro do banheiro, me levantar. Aliás, entrar no banheiro, minha mãe limpar a privada, porque não tem como a gente sentar naquela privada sem limpar, gente. Me levantar, baixar a roupa e eu sentar. Tinha que dar tempo de tudo isso. E ainda saiu um pouquinho, gente. A minha sorte que eu tava com absorvente, né? Que eu sempre vou com 2 absorventes pra esses locais, né? Porque como eu fico segurando xixi, né? Se pingar. E aí saiu no absorvente, eu tirei o absorvente, joguei no lixo e me limpei normal. E fiz lá no banheiro e fui embora. Era pra eu ter filmado na hora que eu tava vindo embora, né? Que aí a gente já fica... Mas eu não sei, o susto era tão grande, tipo assim, a gente tava... Corre, 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 corre. Que, gente, eu nem lembrei de filmar. Mas eu tô relatando aqui pra vocês que eu tive que ir pro shopping porque eu tava cagando as calças, gente. Essa é a verdade. E eu não tenho vergonha de falar isso, gente, porque é uma realidade que tá acontecendo comigo. Eu tive esse acidente, gente, não foi o primeiro, já aconteceu vários. Nesse período que eu tive ruim, eu tive vários imprevistos que eu falei, já conversei com o médico, tipo, ele fala que é tipo umas explosão que dá que o meu corpo não tem controle. Não adianta, gente. Eu não tenho o que fazer. Então, assim... Quando a coisa tava muito intensa, que eu tava indo toda hora, eu ficava na porta do banheiro, porque eu sei que não dá tempo. Era só o tempo de eu, tipo assim, entrar e sentar. Eu não ficava em outros cômodos, mas agora não. Eu ficava porque as coisas às vezes aconteciam do nada, sabe? Quando acontece nada, não tem o que eu fazer. E aí, voltando, essa semana eu não fiz... eu não tomei Mosec. Gente, eu não sei se eu tô com o efeito do Mosec. Eu acho que já foi embora do meu organismo, não é possível. Eu não tô tendo dor de barriga, eu tô tendo aquelas dor que eu tenho no estômago, que dói muito forte. Tanto que essa dor, ela é tão forte, gente, que ela causa a vontade de ir no banheiro, mesmo eu não estando. Tanto que na época que eu tava com crise, eu ficava sentada na privada achando que eu ia fazer, porque a dor era tão forte, ela ficava causando. E, gente, não saía, tipo assim, sabe umas gotinhas de nada? Porque o corpo não tava com vontade de fazer cocô, só que a dor ficava causando isso. E aí, eu tomei Buscopan, né? Eu tô tomando Buscopan 2 vezes ao dia. Eu tomo um durante o dia, pra eu passar o dia, e um à noite pra eu passar a noite. Só que eu fui na segunda. Na terça-feira de manhã,
eu já acordei cedo, com aquela dor, e aí eu já fui pro banheiro, porque eu fiquei com medo. Eu falei, se eu ficar aqui, né, esperando a dor passar, vai que acontece um acidente. Aí eu fui pro banheiro, aí no segundo dia a dor veio de novo. Só que tava tão intensa que eu não conseguia levantar. Eu falei, eu vou esperar passar só um tiquinho, porque aí parece que eu me perco do meu cérebro, gente. A dor é tão forte que eu me perco, eu não consigo pensar, raciocinar. Aí eu falei, eu tenho que ficar um segundo. Eu simplesmente apaguei, gente. Eu dormi. Aí eu acordei, tipo, eu tava sem dor e não tava com vontade de ir no banheiro. Eu até acordei assustada, sabe? Tipo assim. Tipo, eu fui no banheiro, quem me trouxe, sabe? Eu me acordei com essa sensação, mas e aí, ontem não tive, hoje eu também não tive, acordei de boa, assim. Eu tô tendo as dor, mas não a dor com. A dor não tá sendo assim o ponto de ter que ir no banheiro, sabe? Eu acho que o remédio lá que o médico passou tá fazendo efeito. Eu tô indo no banheiro uma vez só por dia. E assim, eu ainda tô fazendo as fezes líquidas. Hoje foi a primeira vez que começou, tá começando. Como que fala, gente? A incorporar, né? Não tá sendo mais líquido. É a primeira vez. Então, eu não sei se tá dando certo, gente. Eu vou saber, eu quero voltar a comer normal, sabe? Pra testar, tomar meu leite. Um exemplo, comer alguma coisa, comer uma pizza de queijo, um exemplo, sabe? Que eu não como mais, gente. Se eu vou comprar uma pizza, é de calabresa pura. Porque eu fiz vários testes com coisa que eu tava comendo. Porque já faz, gente, acho que já tem um ano que eu tô com isso aí. A gente pensa, a gente leva na brincadeira, mas se eu vou fazer as contas, eu acho que já tem um ano que eu tô com essa dor de barriga aguda. E 2 anos, tem 2 anos no total. Um ano ela tava leve, que é quando começou. Eu não tinha relacionado que eu tava com essa dor de barriga ainda. E depois ela se intensificou e já vai fazer um ano, gente. Se a gente parar pra contar, eu acho que já tem um ano. E assim, tudo que eu comia eu ia testando, gente. Meu pai até ficava me zoando, porque um exemplo, se eu comesse queijo em casa, eu não passava mal. Mas se eu comesse queijo na rua, eu passava mal. Como alguém colocasse alguma coisa diferente no queijo, sabe? Ou por estar derretido. Eu não comia queijo derretido, eu comia mais queijo, um exemplo. Do jeito que o queijo vem, eu já comia. Então eu percebi que isso eu não passava mal. Então eu vou fazendo teste. Pizza eu só comia de calabresa pura, não podia ter queijo, porque como vem derretido eu passava mal. Então assim, eu fui testando algumas coisas. Agora eu quero testar um exemplo. Eu vou querer comer uma pizza de calabresa com queijo pra eu ver se eu tô realmente, vamos dizer, curada, no modo de dizer que o remédio tá fazendo o efeito que tem que fazer, sabe, gente? Eu não sei. Eu só vou saber se eu comer alguma coisa e eu não passar mal. Aí eu vou saber que eu tô bem, sabe? Mas eu ainda tô com muito medo, gente, assim, de dar uma crise do nada. Eu tenho esse medo ainda dentro de mim, não adianta, porque, gente, eu sofri muito nesse período. Eu chorei muito falando pra Deus por que eu tinha que passar por esse processo. Eu já tenho o meu processo da deficiência. Por que eu tinha que estar passando por tudo isso, sabe? Eu passei muitas madrugadas sentada na privada, gente. E quando dava essas crises. Depois eu tinha um calafrio como eu tivesse com febre, mas eu não tava com febre. Um calafrio horrível, gente. Era uma sensação horrível. Horrível, horrível, horrível. Então, assim, eu sofri muito. E saber que agora pode funcionar e eu não sofrer mais, sabe? Vai ser, assim, um alívio muito grande. Mas eu não tô confiando ainda, sabe? Eu não consigo acreditar que tá acontecendo, que vai dar certo. Por quê? Porque eu tomei muitos remédios e não dava certo, sabe, gente? Mas eu tenho fé em Deus que a minha carne, né? Não vai, o meu medo da carne não vai superar a minha fé e eu vou acreditar em Deus que vai dar certo esse remédio sim. Eu não vou ter crise, eu não vou passar mal e é isso aí. Pessoal, tô vendo aqui no dia seguinte porque eu tava editando o vídeo e eu percebi que todos os relatos eu sempre falo pra vocês sobre a questão das reações que eu tenho, né? E eu não contei nesse relato porque eu falei tantas outras coisas que aconteceu e não falei das reações. Então, dessa vez o que eu tive de reação foi dores nas juntas, tá? Eu tomei um dipirona, só que aquele mais forte, gente, que é de 1G, já resolveu. E eu tava com bastante dor, assim, na lateral. E eu tinha dor no local se eu ficava muito tempo em pé, sabe? Passava, assim, dos 10, 20 minutos, já começava a latejar. Tirando isso, gente, graças a Deus, eu não tive outras reações, tá? Dessa vez só foi essa mesmo. E a questão da dor de barriga. Aí eu tava editando e eu vi que eu não falei. Gente, eu falei muito porque eu tinha que contar todos esses relatos, gente, não tem como fugir, porque eu sei que as pessoas gostam de saber as coisas em detalhe, né? E aconteceu tudo isso aí comigo. Eu não sei, talvez eu deixo como uma continuação, e coloco como um relato do que aconteceu, né? Porque, gente, ó, eu tô olhando aqui, já deu 18 minutos, eu falei pra caramba. Eu tentei resumir, teve detalhes que eu acho que eu não contei,
né? Porque geralmente eu conto detalhe por detalhe, passinho por passinho, mas eu não contei passinho por passinho porque a coisa aqui já tá grande, né? Enfim, gente, pessoal, esse é o meu relato que aconteceu comigo. É um pouquinho da minha história. Eu não contei tudo em detalhes, eu contei algumas intimidades pra vocês, sim. Eu não contei as intimidades em detalhes, gente, mas eu não tenho vergonha. Se alguém quiser me perguntar em detalhes, eu falo, porque eu não tenho medo, gente. Porque pra mim é o que aconteceu, sabe? Acho que, eu acho que muita gente pode me julgar porque eu falei que eu passei mal aí, tive que correr no shopping. Mas não tenho vergonha. Se vocês quiserem saber os outros locais que eu passei mal, eu falo, né? Porque eu não tenho problema com isso, gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui do meu relato, do vídeo anterior do vlog, da aplicação, tá bom? Big beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!